Agora que os cachorros se calaram, chega mais, não acredita em fadas no ar, vamos nessa. O episódio de hoje vai ser sobre o caso China, beleza? Trouxe um especialista aqui, Rafael Queiroz, uma porrada de artigo publicado. Seu mestrado é sobre isso, né? É. O mestrado é sobre China, e eu, como um excelente entendedor de China, porque eu sei que lá tem um puta muro grande, tem a maior população do planeta, se eu não me engano, faz celular bom, Xiaomi. O meu também é. Faz celular bom. E o pessoal acha que eles vão invadir o resto do mundo, né? Conta essa história. Tem quem acredite nisso, né? Tem quem acredite, né? E antes que eu esqueça, já que você falou que tem quem acredite, aqui no Não Acredita em Fadas, a gente precisa que as pessoas se inscrevam, comente. Que mais? Aqui, peraí, eu tenho uma cola. Curta o vídeo, ative o sininho, comente e tudo mais. E para os 100 primeiros que se inscreverem, eu não sei se ainda vai ter 100 primeiros nesse daqui, porque pelo que tá rolando, eu acho que não vai rolar. Mas se tiver, se a gente não chegar, os 100 primeiros vão concorrer aqui, ó, ao livro do Renato Queiroz, da editora Letras de Subsolo, Dos Cortiços à Luz, um romance maneiríssimo, fala sobre os imigrantes de São Paulo, um rolê interno, maneiro. E pra continuar falando dessa galera de produção, tem aqui, a gente ganhou hoje as 5 primeiras edições aqui do Zine, que faz uma discussão, uma crítica de cinema, não é isso, Renato? Eu tenho aqui os 5 primeiros, interessantíssimos. Vou deixar aqui o link, porque tem edição online também, já tá na 12ª edição. Segue, baixa, dá uma lida. Ganhei hoje, assim que eu puder, já falo alguma coisa sobre eles, e será um prazer falar sobre eles. Só que agora a gente vai falar sobre China. Quando que eles vão chegar a invadir? Todo mundo vai falar chinês? Eu acho que, assim, isso não vai acontecer da mesma forma que a gente vê acontecer, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um projeto de expansão, né, de longa data, mais abrangente, né? Que trata de questões culturais e não só da economia, né? Então, eles, desde que se tornaram a maior potência do mundo, tem um projeto de expansão que envolve o Brasil. Já a China tem outra perspectiva de relações internacionais e ela tem um projeto de expansão, só que é diferente do que a gente vê no Ocidente. É mais centrado na economia, esse projeto da China. Eu vi esses dias, se eu não me engano, foi ou no Café da Manhã, ou no... Eu não lembro em jornal desses de manhã, que uma das diferenças da China era justamente isso. Eles não querem expandir, não querem que a galera compre a cultura, eles querem mais que eles façam negócios. Eles querem parceiros e não que você passe goela abaixo a cultura deles. E você tem um trabalho sobre isso, né? Que é sobre justamente essa relação entre os Estados Unidos e essa questão hegemônica da China, etc. Né? Como é que... O que dá para tirar disso? Então, no caso dos Estados Unidos, eles têm um foco maior sobre a gente, né, no Brasil, e a América Latina toda por causa da doutrina Monroe, né, que tem a ver com todo o processo de independência deles, de construção do país, né, como uma grande potência, de expansão do território deles. E o lema dessa doutrina Monroe é América para os americanos, né? E americanos são eles, né? Então a América, continente, a América Latina, né? E a América do Norte, né? Devem pertencer aos Estados Unidos. É o quintalzão. É o quintalzão. Então eles têm esse interesse geopolítico, né? E além de geopolítico, eles usam instrumentos hegemônicos e culturais, midiáticos principalmente, né? E até 2009 eles ainda tinham essa inserção econômica, né? Eles ainda por cima eram nossos maiores parceiros comerciais. Aí a China ultrapassou eles depois disso. E é aí que a China quer continuar. É claro que ela tem um projeto de promoção da própria cultura, né? É claro que ela tenta se expandir dessa maneira também, mas eles não têm esse foco geopolítico que tem os Estados Unidos
de uma forma construída historicamente, né? A China então. já está muito preocupada com as próprias fronteiras dela. E ela também não tem essa compatibilidade cultural tão forte que tem o Ocidente, né, com a gente, como uma extensão deles, né? Como um sub-Ocidente, né? Infelizmente, né? A gente é tratado assim. E infelizmente é isso que a gente vê. A China, ela tenta, por exemplo, promover o ensino do mandarim, né? Mundo afora, pelo Instituto Confúcio e tudo mais. Mas para aí, tem a ver com oportunidades profissionais, né? Tem a ver com uma promoção mais voltada para o mercado de trabalho. Não tem a ver com, por exemplo, tentar colonizar as nossas mentes, né? Tipo, como Cuba fez, todo mundo tem que aprender inglês aqui na ilha e pronto. Assim, a própria China também precisa muito do inglês, né? Ela tem muita gente estudando o inglês e ela aproveita muito disso, né? Publica em inglês, por exemplo, pelos maiores jornais dela, né? Pelos jornais estatais. Então, assim, a China faz uso disso também. Ela se adapta a essa estrutura hegemônica cultural criada pelos Estados Unidos também e pelo Ocidente como um todo, né? Pela Europa. E por que essa fama de bicho-papão, cara? Como assim? Desse medo terrível da galera que... o Xi Jinping comunista, não sei o que, a onda... a China matou não sei quanto no período lá, depois do Mao, lá da Revolução, porque tem uma série de coisas que trazem, que deixam uma mancha, pelo menos pelo que chega, né? Porque o que a gente consome de China aqui é o que chega da China. Assim, é o que chega de cima, né? É o que chega dos Estados Unidos. É o que falam sobre. Tipo, sim. tipo, Infelizmente, a gente não entra em fofoquinha. contato com o que a própria China fala, né? E assim, a gente tem que pensar de uma forma muito abrangente para entender essas coisas, né? Tem que estudar a história da China, tem que entender tudo que está em jogo, né? Tem que entender a questão da geopolítica. E assim, isso é difícil de você refutar sistematicamente, né? Que assim, é muita coisa, é uma construção de longuíssima data, ela abrange várias coisas, a nossa educação, né? Então, a gente acaba desenvolvendo uma simpatia por essa perspectiva hegemônica, né? E assim, é uma pena que a gente fica suscetível, né, a acreditar nesse tipo de informação. E assim, eu acho que a realidade se impõe. Assim, ao mesmo tempo que tem muita manipulação, eles tentam exagerar dados, por exemplo, né? Quando noticiam alguma coisa sobre a China, né? Quando contam a história da China, às vezes não é exatamente, por exemplo, um genocídio que aconteceu na China, por exemplo, no Grande Salto Adiante, né? Nessa política que foi fracassada, né? De tentar industrializar a China e que deixou vários mortos. Que foi a do Mao. Que foi a do Mao. Que ele deixou uma galera com fome, não Sim. deu Sim. que essa que tem a crítica mais dura. Sim, assim. o consenso histórico é que foi uma política fracassada. Deu errado. A própria China admite isso. O Partido Comunista lida com isso. E, assim, a questão é falar que isso foi de propósito. A questão é você tentar aumentar esses números, né? Então, a gente tem que entender como uma política econômica fracassada. E quando você vê, por exemplo, notícias querendo meter o pau no comunismo, falar que a China é do demônio, etc., você vê lá que o Mao Tse-tung foi o maior assassino da história, né? Que matou 60 milhões de pessoas. Aí na sequência veio o Stalin e o Hitler, né? Isso, exatamente. Você já viu essa tipo, imagem. São o top hits matou gente. Tipo, Mao, Stalin, Hitler. Tipo, isso, exatamente. Aí vem aquela imagem, tipo, vê os comunistas matam. Isso, já dá uma passadinha de pano pro nazismo, né? Pra fazer você odiar mais o comunismo do que o nazismo, né? Porque eu mesmo, assim, eu não vejo a China como aquele modelo comunista. Eu não entendo, tipo, daquele que a gente pega no livro, pra mim não é. Ele pode ser uma porrada de coisa e tal, várias ideias, mas eu acho que comunismo não é. Eu acho que nem a experiência soviética foi uma experiência de fato comunista. Eu acho que não tem exemplo, talvez os kibbutz lá de Israel que duraram um pouquinho. Né? E essa visão vem com a China. Né? Tipo assim, os comunistas aí lá tem trabalho escravo, lá tem não sei o quê. Você chegou a estudar essas questões ou... Então, assim, eu estudei, né? Que eu tô estudando a China já faz um tempinho, né? Desde o começo de que eu... É porque eu vi que você publicou 2013,
13, né? Foi desde 2018. Desde 2018 eu tô Você tá pegando... publicando. Por enquanto eu não, publiquei 2013 5 é a artigos. data que você fechou, né? É verdade. Você assim, você não, estudou foi em um período, 2018. Eu comecei a publicar. Não, o que você estudou foi um período que tinha uma data, sim. assim, O foco da minha pesquisa é o governo do Xi Jinping. Começa em 2013. Esse era o número que me confundiu. Esse foi o número. Mas assim, eu começo a publicar em 2018. Meus artigos começam aí. Eu tenho 5 artigos por enquanto, só que não é o meu foco, né? Eu recomendo muito a obra do Elias Jabbour, que está ficando bastante famoso agora. Legal. Sobre essa questão da economia, né? Do desenvolvimento econômico na China hoje. Eu conheço a obra dele, eu li o livro mais recente dele, né? Que ele publicou com o Alberto Gabrielli. E, assim, o que eu posso dizer sobre isso de uma forma bem simplificada, né? Considerando que não é a minha área da economia, também, né? O meu foco é mais geopolítica e teoria de relações internacionais e o próprio governo do Xi Jinping, né? Considerando a política externa dele, principalmente. Mas, tentando simplificar, eu vejo a China como um país... que ainda não é socialista, mas que está na etapa inicial para construir o socialismo. E é assim que ela se rotula, né? Esse é o discurso do governo. E, assim, eles têm uma leitura do Marx, né? Que sustenta essa perspectiva. Eles têm, então, um engajamento com a literatura marxista. Eles têm uma interpretação que é válida. Assim, eles estão tentando desenvolver os meios de produção para construir um socialismo rico. Essa é a perspectiva deles. De certa forma tá dando certo, então, porque dinheiro não tá meio que faltando pra lá. Então, esse é o caminho deles, é desenvolver ao máximo os meios de produção para depois começar a construir um socialismo. Mas, assim, eles não querem, assim, primeiro crescer o bolo para depois distribuir tudo. Assim, eles estão tentando distribuir aos poucos, é um processo gradualista. Então, a gente tem que fazer uma leitura processual, é o que o Elias Jabbour fala. A gente tem que fazer essa leitura processual porque não é simples assim, né? Não é algo que vai aparecer da noite para o dia. E também, assim, se a gente não ficar preso nessa perspectiva, né? A nossa outra alternativa é chamar a China de capitalista de Estado. E assim, capitalismo de Estado, a questão é, qual o capitalismo que não é de Estado, né? Pois é, né? Assim, a questão é o quanto que o Estado faz parte do capitalismo ou não, né? Aí os liberais normalmente têm aquele índice de liberdade econômica, né? Tenta mensurar isso a partir de quantidade de impostos, né? Tarifas, leis trabalhistas, né? E assim, é um negócio que, assim, a gente viu pelo debate mais recente, né, que viralizou agora, do próprio Elias Jabbour com a Renata Barreto, que isso não sustenta tanta coisa, né? Meio que um terraplanismo econômico, né? Que, assim, paulo-guedismo. É um paulo-guedismo, porque, assim, às vezes o Estado ele participa de uma maneira indireta, né? Na economia. Então, parece que o Estado não está lá, mas ele está lá. Ele tem que fazer parte disso, né? O Estado é o quê? É o balcão de negócios da burguesia, né? É ingênuo achar que não também, né? Nessa ferramenta da forma que funciona, ele tem que se relacionar dessa maneira. As grandes potências se relacionam entre Estados, né? Sim, com certeza, né? A gente, infelizmente, não chegou no anarcocapitalismo, né? E eu espero que não chegue também, né? Eu ia nessa, Parece que essa que é a norma deles, né? O dever ser, mas... o que a gente tem hoje é um mundo com estados, né? Então, é isso aí. A gente só tem capitalismos de Estado. Sim. E, assim, o pessoal que às vezes é liberal e quer rotular a China como capitalista de Estado não sabe se chama a China de capitalista ou se chama ela de comunista para odiar ela também, né? Para poder usar como ferramenta de ódio. Né? Então, o pessoal às vezes se joga em contradição, tá falando mal da China por causa de uma coisa, aí quando vai ver fala assim, porque a China é comunista, então ela não presta por causa disso, porque o Partido Comunista tá no poder. Ou então o pessoal vai e fala assim, porque é capitalista de Estado e tem trabalho escravo, então, assim... E essa relação de trabalho escravo, o que dá para extrair? Porque o que chega é que a galera trabalha 16 horas por dia para ganhar centavos por não sei quanto. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte.
Embora não seja o meu foco também. Caramba. Eu tenho leitura sobre isso, mas publicações não. Mas o que eu posso dizer sobre as condições de trabalho na China é que estão melhorando cada vez mais. Não dá para você falar que é fake news, né? Se você quiser ser honesto, você não pode falar que não teve péssimas condições de trabalho na China por um bom tempo, né? Desde que foi feita a reforma e abertura, né? Em 78, com o governo do Deng Xiaoping. Então, assim, começa aí um processo de flexibilização de leis trabalhistas e que o pessoal realmente sofreu. Então, assim, não dá para negar isso. Isso aconteceu, mas aconteceu, como eu disse antes, de forma processual. A ideia é superar essa condição. E também a gente não pode achar que num país gigantesco, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, só tem um tipo de trabalho e esse trabalho é escravo. Não dá pra gente falar isso. E isso estava concentrado no litoral leste da China, né? Assim, estava concentrado ali nas zonas econômicas especiais, né? Então, você via condições ruins de trabalho ali. Isso está sendo reduzido, ainda existe, mas está sendo reduzido na medida em que a China cria uma indústria nacional própria. Um exemplo você já deu, a Xiaomi, né? Então, uma porrada de produtos. A Huawei, que está competindo aí com o Ocidente, está trazendo inovações tecnológicas. A Huawei. Ah, sei. A do telescópio, né? Que criou o 5G, né? Então, assim, está competindo com o quê? Nokia, Ericsson, né? Umas empresas que, assim, a Nokia, o que é a Nokia hoje, né? Então, assim... nostalgia. Os Estados Unidos tentam conter, por exemplo, a expansão do 5G, mas eles não têm uma concorrência interna. Eles não têm uma concorrência a partir das próprias indústrias deles, né? Concorrência interna não, desculpa. Eles não têm uma concorrência dos Estados Unidos para conter o 5G. Eles só podem criticar, levantar dúvidas, impedir a entrada, pedir para o Brasil não aceitar a entrada do 5G aqui. E assim, fazer isso, mano? É isso que eles fazem, mas eles não conseguem concorrer com a China nessa área. Então você vê que, assim, tem inovações tecnológicas gigantescas surgindo na China hoje. E é óbvio que tem gente trabalhando e ganhando muito bem lá com ótimas condições de trabalho, né? Sim, não tem só gente que... Então, tem uma indústria nacional muito robusta crescendo na China. E, assim, isso envolve empresas estatais também, né? Não são só empresas privadas. Às vezes as formas de propriedade são tão estranhas na China, né? Pra gente, né? Entender que elas, por exemplo, são empresas privadas, mas tem como acionista principal o Estado. Então, assim, é algo que está além da compreensão do brasileiro, que acha que tudo é ou público ou privado, né? Assim, a gente vê... Aqui a gente não tem nenhum modelo, né? Por exemplo, ou privatiza ou... Então, e tem empresas multinacionais lá, por exemplo, que tem um escritório do Partido Comunista lá dentro para fiscalizar, para ficar lá aberto a reclamações, para atender o pessoal, funcionando como um sindicato, né? Com articulações sindicais. Então, eles tentam ainda trazer algum nível de bem-estar social, né, a partir disso, mas é difícil. A China não construiu um estado de bem-estar social. É um processo, como eu disse antes. Então é isso, é um país que está em desenvolvimento, tem contradições, já sofreu muito com a questão da reforma e abertura, mas a gente vê resultados surgindo em termos de conquistas sociais, cada vez mais. E a gente está vendo, assim, o auge, né? Por exemplo, a pobreza absoluta foi zerada, está na casa do 0% agora. E isso foi o quê? No ano passado. E foi um processo. Começa ali atrás, mesmo com a reforma e a abertura, né? Que começa em 78. E depois de um longo processo, você vê as conquistas sociais surgindo, a pobreza extrema sendo reduzida cada vez mais, de acordo com critérios do Banco Mundial. Então não dá nem para falar que é deles, né? Que tá maquiando. Então não dá para falar nem que é falso. Então assim, o pessoal tá ganhando cada vez melhor lá e vamos ver, né, se eles vão conseguir manter vai caber tudo isso lá dentro esse também, processo, né? Assim, eu espero que dê certo, né? Porque é um modelo de desenvolvimento novo que está surgindo e que pode servir como exemplo, né? Se der certo, né? Vamos ver. Você disse que o seu estudo mesmo é o foco, a gente acabou falando disso, mas o seu estudo mesmo é as relações internacionais da parada. Você chegou a ver como é que tá rolando com essa guerra da Ucrânia, que no começo ela meio que eu não quero falar nada.
A China se pronunciou mais ou menos dessa forma, né? Falou assim, não, Sim. me deixa aqui na minha e eu não quero saber dessa parada aí. E chegou a ver algum tipo de impacto nesses movimentos, nessas relações, porque a China estava fazendo um negócio com uma porrada de gente, né? Ela vinha fazendo, teve até, eu não sei até quando, o BRICS ainda tá rolando, né? Sim, sim. E também eles fazem um monte de parceria ali a colar e que não, como a gente não tem muitas informações. E essas relações, elas se abalam com essa posição dela meio que neutrona? Olha, no caso, a China tá do lado da Rússia. Na guerra da Ucrânia. Então não tem assim, nada de... Sem dar rodeios, a China tá do lado da Rússia. E, assim, no caso, ela não tá participando ativamente da guerra, né? Ou operação militar, né? Como a Rússia chama, né? E, assim, isso é interessante porque essa questão semântica, né? É importante, né? Você tava conversando. Você vê, assim, notícias ocidentais, né, querendo falar assim, guerra, guerra, guerra. E a Rússia fala, não, operação militar. Mas não teve uma declaração de guerra. É por isso que a gente fica meio assim, né? Talvez seja melhor a gente chamar de conflito, né? Tá. É um conflito. Sim, conflito russo-ucraniano, né? Vamos chamar assim. Pelo corredor ali. Bom, dei uma devagada aqui, mas assim... nessa que... no caso, assim, considerando esse conflito, né? A China não está mandando armas, por exemplo, porque ela nem tem uma indústria bélica para ajudar a Rússia nesse sentido. E, assim, só tem tropas russas lá, né? Atuando na Ucrânia. Então, a participação da China está sendo mais, assim, de segurar essa pressão econômica que está em cima da Rússia agora, né? Com esse monte de sanções e tudo mais. Então, as relações comerciais, elas continuam firmes, né? E isso incomoda o Ocidente, né? Porque tá tendo um complô, né? Da América do Norte e da Europa para tentar quebrar a Rússia, né? Só que a Rússia tem também os meios geoeconômicos dela, né? Através do gás, né? Eu vi hoje de manhã que saiu algo que ela meio que bloqueou o acesso. Sim. E aí, quero ver. Então, a Rússia se bloqueia, né, o acesso, o fornecimento de gás para a Europa, ela causa uma crise generalizada, né, em vários países que dependem dela para isso, né, Sim. E, assim, ainda mais no inverno, né, assim, vai ser terrível, né, para vários países da Europa Ocidental isso. Então, vamos ver como que as coisas vão se desdobrar, né? Aqui nem fez tanto frio, já foi foda. Então vai ser uma crise até humanitária, né? Se a gente parar pra pensar. Sim, porque o Boris Johnson caiu, né? Por causa de... uma crise econômica, né? Que estava aparecendo lá, né? Assim... Vamos ver o que vai acontecer. A Rússia tem cartas debaixo da manga e a China está ajudando dessa maneira, só pelo comércio, né, principalmente, e pelos investimentos, né? Sim. Então ela está impedindo uma crise na Rússia. Essa é a forma que eu posso falar que a China está agindo ali. E não está obedecendo as ordens que estão sendo dadas por cima, né, pela OTAN, né, Entendi. Contra a Rússia. Porque ela não faz parte também, né? Não faz parte da OTAN. Não tem nem porque da prestação de satisfação também. Então, é isso. É porque nesse conflito aí não tem meio termo ali, também tá mal contado dos dois lados ali, né, cara? Não tem... E isso deve dar várias coisas ainda, porque até quanto tempo tá rolando isso? Desde fevereiro. Se não me engano, foi no dia 20 ou 22, 27 de fevereiro. A data eu não me lembro agora, mas já tem muito tempo e não para, e só parou de noticiar, né? Porque continua fazendo. Agora não tá tão interessante noticiar porque estagnou o conflito, né? Agora a Rússia tá focada em ataques balísticos, né? Então, agora estão jogando bomba pra todo lado. Agora é só bomba. Antes estava mandando tropa, né? Pra Kiev e tal, então... assim, tava bem mais sangrento, né? Agora tá acontecendo ainda, mas a Rússia eu acho que tá mais focada em manter os territórios que ela já conseguiu ocupar, né? E em construir também lideranças políticas, né? Nesses territórios, né? Por exemplo, ela colocou um prefeito em Mariupol, né? Então, ela tá tentando ainda garantir uma legitimidade política, né? E social nos territórios que ela conseguiu
dominar. Pra Aí, poder se dar... Porque ela não abre mão, né? sim, é isso. Ela, assim, além de ter essas vitórias, né, nos conflitos no Donbás, né, lá no leste da Ucrânia, ela agora quer focar nessa questão da estabilidade política, né, e econômica também, né, de certa forma. Você Então, vai pegar, né? por mais difícil que seja, né, por mais que ela precise mais, assim, garantir pela subsistência, né, esses territórios, né. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? E quem Muita tá coisa tem em jogo. Quem tá segurando a bronca, então, é essa relação que acho que eles têm historicamente. Porque essa relação é meio que histórica da China entre a Rússia, né? Assim, já teve muita coisa ruim também entre... Como assim? Fofoca. Nelson Rússia e Rubens. China, Nelson né? Rubens, vai. Assim, Momento Nelson Rubens. a China e a Rússia ficam, na verdade, entre tapas e beijos, né? Que assim, o pessoal acha que tem uma parceria incondicional, né, entre os dois hoje. Ok. Marido bate em mulher. Assim, mas teve o cisma sino-soviético, né? Em 1960. Então, assim, na verdade, China e Rússia nem sempre foram tão amigas como elas são hoje, né? Hoje elas têm interesses em comum. Então, a China conseguiu criar essa parceria, né? Assim, em todos os sentidos, né? Um pouco antes do começo da operação militar, ou conflito, ou guerra, né? A primeira dita aliança militar, né? Dela. Antes a China não tinha alianças militares. Então, um pouco antes de começar o conflito, quando estava tendo as Olimpíadas de Inverno, né? Lá na China, foi anunciada a aliança incondicional entre China e Rússia. Então, assim, é uma aliança em todos os sentidos possíveis, inclusive militar. E, assim, é uma coisa, assim, inovadora para a China, porque a China não tinha isso antes. E vale a pena? Se a Rússia vencer a guerra, vai não? valer. Se não vencer, aí vamos ver o que vai acontecer. Porque é tipo assim, tipo... É como se fosse um trampo ruim que você não pode sair, velho. É uma aposta. É uma aposta. Se eu vou apostar naquilo ali, e se der errado? Deu errado. Sim. Eu vou ficar preso pro resto da vida ali. Se os caras entrarem numa treta, vou ter que entrar junto. É tipo irmão briguento, tá ligado? Sim. Porra, vou lá porque assim, a Rússia hoje tem um líder, né, o Putin, que está disposto a seguir esse padrão, né, que está sendo meio que imposto ou criado, né, pelos chineses, né. Mas vamos ver o que vai vir depois do Putin, né? Dependendo do líder que aparecer lá, né? Se aparecer um Gorbachev lá na Rússia de novo... Ou vai que ele é tipo Elizabeth. Então, aí, assim, as coisas vão mudar completamente, né? Assim, a mídia ocidental gosta muito de reforçar o Navalny, né? O Alexei Navalny, é uma liderança mais liberal lá da Rússia, então... Mas o cara que foi envenenado, foi preso. Assim, vamos ver, né? Porque o cara, ele entra, ele vira lá aquele tipo de ministro, ele vira presidente, ele coloca o cara lá que é ele de novo, aí ele volta. Quanto tempo ele tá lá? 14? Desde o final dos anos 90, se não me engano, foi em 98 ou 99 que o Putin entrou. Aí... assim, ele é um líder muito forte, né? E ele tem uma popularidade... Tem. Essa popularidade, o Xi Jinping também tem. Popular lá, é tipo... De acordo com pesquisas independentes, para ninguém falar que são números falsos, né? De acordo com pesquisas de Harvard, o governo tem aprovação de 80% da população. Então, não dá nem pra falar que é fake news também, né? Pô, 80% não dá pra mentir, né, cara? Não dá. Não dá pra ser engolido. E ainda mais considerando quem fez a pesquisa, né? Não dá pra ser data-povo. Não dá. Não dá pra ser data-povo, mas... assim, Cara, 80% é muita coisa. Até muita parece coisa. Mentira mesmo, mano. Até parece mentira. Parece mentira. Mas, assim, se você parar pra pensar no sucesso econômico, né, da China, e nos resultados imediatos que vem socialmente, por causa do crescimento econômico, faz sentido, né? Por exemplo, em Xinjiang, né? Como? Aquela região muçulmana que fica no noroeste da China. Tem muçulmano na China? Tem como mostrar esse mapa?
na câmera? A gente pode dar um jeito. Ou Merda. então outro mapa, não sei se tem outro Ah, aqui. é que o outro mapa é preto. Bom, fica no noroeste da China. Fica ali, Então, ó. vai. Galera, imaginação. Quem foi bom de geografia vai conseguir. Vai, imagina o Ela fica ali, ó, naquela planisfério. pontinha ali, indo pro Cazaquistão. Cazaquistão. É aquela ali em pontona, cima, né? lá. Na verdade, é longe um- do mar. Ó, pra você se orientar, é longe do mar, perto. Pra direita fica a Mongólia e à esquerda fica o Cazaquistão. Isso. Isso, pode ser. Ah, pô, tá na internet, vai. Eu vou dar um Google aí. É, Minimiza a é. página. Bom, mas, ó, Xinjiang. Mas tá, eu coloco uma foto. Eu não ia, prometo. eu ia comentar que Xinjiang é a província... Província não, desculpa. É a região autônoma da China que mais cresce. Aliás, é uma das que mais crescem Como hoje. assim autônoma? Ela é independente? Porque ela tem uma independência relativa em comparação com as outras províncias, né? Então, dá para dizer que ela é mais autônoma do que o que a gente chama aqui de estados, né? Lá eles chamam de províncias. É Ah. igual o Hong Kong também, é uma região mais autônoma, né? Porque Hong Kong nem Tibete- era deles até tempo atrás, né? Era da... Era da Inglaterra, né? era uma colônia inglesa. O Tibete também é uma região autônoma especial. E eles têm também Macau, né? Macau também é uma região Fala até português autônoma. lá, né? Assim, não fala português lá, eles falam cantonês, na verdade. Ah, Mas foi uma região que foi colonizada pelos portugueses. Aliás, é uma região que foi colonizada pelos portugueses. E tem monumentos lá de portugueses, lideranças, né? Da época. Tem nomes de rua de pessoas portuguesas. Então, assim, é interessante, né? E tem algumas pessoas que falam português lá, mas em geral, todo mundo fala acho que essa cantonês minha mesmo. lembrança veio do Fantástico. Assim, Deve ter sido a Glória que passou, a Glória fazendo essas matérias do Fantástico. E falam... assim, Deve ser essa minha interessante, memória. né? É interessante. Assim, seria legal visitar lá, né? Pra imaginando ver agora. se acha alguém que fala Portugal português. montou um escritório em cada lugar que ele parou, né? mano? O que é? A coroa portuguesa montou tipo uma filial em cada lugar que ele parou. Mesmo que não peguei o pedaço todo, mas... Sim, Deixa assim, eu- só deu uma passadinha, né? Não conseguiu fazer o pessoal falar o Não aderiu. idioma. Beleza, não aderiu? Deixa a lojinha, por favor. É exatamente isso que eles fizeram. Deixa minha lojinha, não tem problema, a gente paga um imposto pra vocês. Porque eu até perdi porque a gente tava falando disso. A gente ia falar de autônoma. Xinjiang. Ah, Eu ia falar que Xinjiang hoje a terceira região, né? Ou melhor dizendo, unidade administrativa da China que mais cresce. Cresceu acho que 5% em 2021. Pô. Mas assim, ao longo das 2 últimas décadas, assim, tem um crescimento fantástico, assim, de 10%, 9%, 8%, 7%. Caramba. E assim, isso é muita coisa, né? Sim. Se você parar pra pensar no Brasil, a gente fica crescendo 1%. E ainda a mídia comemora quando cresce 1%. Então, assim, já é uma coisa impressionante você ver. Aí pega um de pandemia, 5%. cai 2, 3 e tipo, recuperamos um. Pera, E mas a tá mídia é devendo muito 2. colapsista também em relação à China. Por exemplo, a China ficava crescendo 7%, e agora cresce 5% e já ficam falando assim, China olha cai aí, ó, 2%. a China vai quebrar, hein, galera? Cresceu 5%, vai quebrar. Agora vai. Eu fico imaginando a manchete. Agora a bolha vai explodir. Tipo, jovem, tipo, sei lá, X canal divulgando. China tem um crescimento de 5%. Blá, blá, blá. China não, aquela região 5%. Jovem Pan noticiando. China cai 2%. China vai quebrar. Vai É quebrar. agora, galera. Quem vai esperar Confia. o quê? Do que contratou um monarca? Então, assim, o pessoal é muito colapsista em relação à China. Ela tem problemas econômicos, né, agora, mas, assim, ela tem, como eu disse antes, né, ela está criando toda uma estrutura de desenvolvimento que vai ficar, que no caso é a indústria nacional, né, em que ele vai... cresce cada vez mais, né, e aí, no caso, a gente vê os exemplos, né, da Huawei, da Xiaomi, mas eles têm ainda esse foco na infraestrutura, na construção civil. Carro também. Carro, tem a Chery, Chery. né? Entre outras indústrias que a gente não conhece aqui, né? Porque eles não exportam para cá esses carros, mas tem mais exemplos, né? Que ficam lá, né? Ou em países mais próximos da China, né?
Então, assim, eles estão cumprindo um dever que toda grande potência cumpriu, né? Que é de passar por uma revolução industrial. No caso, eles estão passando por uma revolução industrial tardia, né? E, assim, isso vai ficar. Pô, se a deles é tardia, a nossa é qual? A gente perdeu a nossa faz muito tempo. Se a deles é tardia... É uma pena, é muito triste, mas a gente tá muito focado em ser o fazendão do mundo, né? Pois é. Ficar aí mandando soja pros outros. Lagra é pop. É soja e petróleo, né? Sem refinar ainda por cima. Pode crer. Mas assim, E com condição de refinar, né? Eu acho que assim, a China pode ter vários problemas econômicos, mas por ter essa indústria e ter esse foco, né? Essa expertise de infraestrutura e construção civil, tem pouca concorrência nesse setor, né? Aí que entra a questão da nova Rota da Seda, né? Como é que conta essa daí? Então, também chamada de Iniciativa Cinturão e Rota, né? Ela está focada nisso, nessas áreas, né? De infraestrutura, mundo afora. No caso, ela está expandindo isso. Começou com um investimento de 40 bilhões de dólares, né? E assim, tem muito dinheiro circulando aí, né? Começou assim, agora já tá assim, uma coisa extremamente robusta. Eles estão focando principalmente em construir ferrovias, portos, né? Eles estão focando em aprimorar a infraestrutura de aeroportos de países próximos, né? E, assim, são coisas que, principalmente o Oriente Médio, por isso que o nome é Rota da Seda, porque atravessa a região que era antes a Rota da Seda, na Antiguidade, né? Do Marco Polo, né? Então, é a mesma região, só que, assim, ainda maior, né? Tem esse nome simbólico. Porque agora o game é outro, né? É global, né? Agora é global. É outro, né? Tipo, o mundo inteiro foi descoberto agora, né? E se for considerar que até que eu, sei lá... Então, aí chega no mundo inteiro. Assim, chega no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. A nova Rota da Seda. Só eles que estão excluídos, então né? Por isso que eles estão putos. E o Brasil, infelizmente, né? O Brasil ainda não faz parte da nova Rota da Seda e seria muito interessante pra gente, né? Fazer parte. Mas, assim, mesmo não fazendo parte da nova Rota da Seda, a gente tem muito investimento da China. Assim, é algo que a gente já tem mesmo assim, só faltaria formalizar, né? Quais são as relações da China com o Brasil diretamente? Porque você falou que estudou de 2013 para frente. Não, mas é só para finalizar o raciocínio rapidinho. É sobre Xinjiang. Já que passa lá, né, a nova Rota da Seda, e tem o maior projeto da nova Rota da Seda lá, que é o Corredor Econômico China-Paquistão, né? Você tem um processo também de desenvolvimento econômico muito forte nessa região, né? De Xinjiang. Assim, é muito forte mesmo, assim, tipo... eles estão construindo uma infraestrutura que vai ficar para manter aquilo como um centro de comércio, né? Que antes não existia, né? Eles estão criando uma base logística para deixar aquilo permanentemente integrado ao comércio internacional, né? E trazendo oportunidades de investimento para os países do Oriente Médio que estavam largados, né? Que não faziam parte dos planos de desenvolvimento do Ocidente, né? Que começam a ganhar muita força depois que acaba a Guerra Fria, nos anos 90, que os Estados Unidos começam a querer criar uma hegemonia global, né? Então a China está cumprindo esse vácuo, né? Ela está tentando suprir essas demandas que existem ainda e está ganhando muito com isso também. Ao mesmo tempo que está ajudando esses países, né? Então é o que eles chamam de relação ganha-ganha, né? E eu acho que é isso. Daí tem a questão, assim, que Xinjiang, né, é estratégica e é por isso que ela é muito atacada, né, pela mídia. Eles falam que tem campos de concentração lá e tudo mais. É de lá que vem a ideia dos campos de concentração. Mas assim, vamos falar disso depois. Você tinha falado sobre o Brasil. Porque qual é essa relação que eles têm? Porque se... Você falou que não chega nos Estados Unidos, e a gente está fora dessa nova Rota da Seda. Antes a gente já teve uma relação mais, acredito que mais próxima, né? E como é que tá agora, assim? Como é que veio caminhando? Porque você estuda de 2013 para frente. Sim. Mas a gente acaba lendo. Eu só escrevi, né, sobre essas datas principalmente, mas... Porque se 2013 para frente, porque 2012 era muito estrito diferente ou é só porque marca a entrada do Xi Jinping? No caso,
a relação do Brasil com a China é muito sólida. Assim, mesmo com todo tipo de preconceito, né? Com todo o bolsonarismo, né? Eu ia perguntar mesmo o cara falando que a gripe foi... Com esse ódio, né, que existe a China, com todos os preconceitos, né? Economicamente, a China consegue manter uma relação sólida com o Brasil e com praticamente todos os países do mundo pelo pragmatismo, né? Esse Funciona é o magnetismo e da pronto. China, pragmatismo. Assim, vocês vão ganhar dinheiro, então vocês vão fazer relações com a gente. Essa que é a abordagem da China internacional. É o Claro. pragmatismo total, sem ideologia. Ninguém fica pensando assim, o Partido Comunista está no poder, é um país comunista. Assim, o pessoal simplesmente pensa assim, vale a pena Dá fazer grana. negócios com esses caras. Então a gente vai fazer negócios com eles e acabou. É isso. E E ela ainda por cima investe muito, né? Ela não só faz comércio, ela é uma investidora muito forte, né? Internacionalmente. Ela está entre os maiores investidores que tem no Brasil, né? É uma fonte do nosso crescimento, né? Por mais que ele seja pequenininho hoje, né? Porque a Sherry chega nesse inteirinho aí, né? Ela chega nesse período, mais ou menos, né? Que foi no... Assim, eu não lembro exatamente quando que foi fundada a Sherry, né? Mas... Não, eu digo aqui no Brasil, aqui. Porque eu sei que assim. agora saiu de São Paulo, não sei pra que lugar que foi a fábrica da Sherry. Nossa, eu sinceramente também. Eu sei que não foi sei numa dizer dessas isso. perdas aí da Ford e tal, que saiu um monte de fábrica lá do lugar. Ela... Assim, o problema a gente perdeu a nossa indústria, né? Você tá falando disso, né? Disso Da aí. desindustrialização do Brasil. Assim, a gente perdeu empregos também, né? Sim. Nesse processo, né? E, assim, a tendência é que o agro continue sendo a nossa fonte de renda, né? A gente fica exportando soja para a própria China, né? E isso Essa é a nossa moeda de troca com eles. essa é a nossa fonte de renda e, assim, isso não é tão legal, na verdade, né? A gente precisava mudar isso. Esse é o problema, mas a culpa é nossa, principalmente. A China tá lá jogando o jogo do capitalismo e tá lucrando com isso. E, assim, a gente que precisa fazer alguma coisa e dar um basta, né? Mas quem que vai fazer isso? Essa é a questão. Ninguém está interessado em fazer isso. Na sociedade política, ninguém. Eu acho que não tem. Tá Eu acho que interessado. nem no mais sonho, sei lá, em que sonho de alguém que vai romper algum tipo de relação com o agro do Brasil nesse momento agora. Sim. Eu acho que não tem 20 anos para fazer isso. Assim, Os próximos 4 que entrar vão ter que fazer, porque é muito grande, a extensão do país é muito grande, e eu não tô defendendo, não, eu tô falando que o cara tá amarrado na mão mesmo. Sim. O cara tá amarrado na mão, ele pode... assim. O cara não precisa fazer propaganda pro agro, como faz a equipe do Bolsonaro, etc. Mas ele joga o jogo e pronto. Sim. Porque não tem banco... Vai precisar contar com gente, cara. Com certeza. Assim, e nem o Lula vai mudar isso também. Não, né? de jeito nenhum. A gente não vai comer picanha se ele ganhar. Em Jacareí. Foi pra Jacareí. Ela era de Jacareí. Não, ela era de São Bernardo. Tá em Jacareí. Aí saiu, era aqui de São Paulo. Então, eu não sou muito otimista em relação a isso, né? Mas, assim, eu tenho certeza que uma hora a gente vai fazer alguma coisa, né? Ficar crescendo 1% para sempre a gente não vai. Não dá, né? Ou menos do que isso, né? Assim, o Brasil está estagnado, né? Economicamente. Uma hora isso vai ter que mudar. E eles cresceram esses números apesar da pandemia. Sim. Assim, você fala a China ou... A China. Então, A gente, eu sei que a gente tá fudido. a gente já viu que, assim, esse modelo de desenvolvimento econômico, assim, o resultado esperado dele anual é esse. É crescer 1% para sempre, né? Isso a gente já sabe. Na pandemia teve um abalo, aí recuperou 4%, cai 4% e recupera 4%. E a pessoa já fica comemorando, né? Daí fica num 1% para sempre. Essa é a tendência, né? Com o modelo que a gente tem hoje. Já a China, por causa de indústria, ela já tem a tendência a manter um crescimento muito robusto, né? Assim, a taxa sempre vai ser maior por causa da questão de uma industrialização bem sucedida e que ainda está acontecendo. Então, ainda vai ser aprimorada. Eles estão investindo em tecnologia, em CIT, né? Estão investindo em inovações tecnológicas, né?
estão tentando atingir a fronteira tecnológica. E o Brasil já tá assim, tá desleixado em relação a isso, Nossa, infelizmente, né? Do jeito que você fala, meu, dá pra ver que, tipo, a China parece o sonho molhado de muito Faria Limer, cara. Parece, tipo, não, trabalha, não sei o que lá, desenvolvimento econômico, não sei o que lá, não sei o que, e é o medo do cara é esse daí. Assim, na verdade eles querem também ganhar o deles e deixa o país pra lá, eu né? digo, não, eu quero dizer pelo lado do, tipo, o cara trabalha pra cacete, o cara mais tem devolução, o cara troca, o cara tem não sei o que lá, o Estado funciona a favor dele, não importa. O cara da gola amarela que tá enchendo o saco, ele quer isso daí. Aham. Não, mas tem o liberal que é ideológico, né? Que ele vai rechaçar a China por dentro, mas ele vai ser a favor de fazer negócios com ela, né? Porque, afinal, porque ela desperta esse pragmatismo, né? No mundo inteiro. Dinheiro Essa é é a dinheiro forma pra de eles. se expandir economicamente, né? Mas, por outro lado, tem também o cara que vai se prender mais na ideologia, ele vai ser conservador e tal, e aí ele vai, assim, sei lá, defender o isolamento da China, mas isso é impossível, né? Não dá mais. A gente já tá vendo, tudo é feito pela China, tudo passa pela China, né? Em qualquer indústria, assim, você vai passar pela cadeia de produção, a fabricação de algum equipamento para finalizar Vai qualquer pra lá. mercadoria, sabe? Que seja mais complexa, né? Então, assim, infelizmente não dá pra gente conter a China, embora os Estados Unidos estejam tentando fazer isso, né? Esse é um plano, né? Mas não dá pra concorrer, tá sendo cada vez mais Cada difícil, vez ela mais tá difícil. se impondo e, assim, talvez o pessoal só deveria aceitar, sabe? Talvez Que a China venceu. Devia só aceitar. É que diferente dos Estados Unidos, a China não tá enfiando cultura goela abaixo pra você. Essa é a diferença da China para os Estados Unidos. No caso da gente, da América Latina, a gente é um foco estratégico dos Estados Unidos, por causa de uma questão geográfica. A gente é o quintal, Então, né? quintal. Se entra por aqui, A China, aliás, desculpa, os Estados Unidos precisam manter a hegemonia continental para garantir que eles são uma potência mundial, garantindo influência no próprio quintal, né? Domínio no próprio quintal. Agora, externamente, né? Os outros países podem ser mais independentes, né? E a China não consegue nem fazer isso, né? Ela não consegue nem ter uma hegemonia continental. Ela não consegue dominar o que a gente poderia chamar de quintal, porque tem lá um monte de bases militares americanas, né? O Japão, um país que tem bases militares americanas. Coreia do Sul, né? Sim. No Mar do Sul da China tem um monte de bases americanas, né? Filipinas tá porrada também. Né? Os Estados Unidos fazem operações de liberdade de navegação, eles chamam assim. São as FONOPs. Que eles ficam passando por lá, pelo Mar do Sul da China. Dando um rolezinho. Assim, passando pela região que deveria ser da soberania da China, né? Da soberania marítima dela. E falam assim, estamos só passando aqui para garantir que tem democracia e liberdade. Só pra eu saber que aqui tá rolando. Tira umas fotos e vai embora. Então, assim, Que feio isso. o fato é que a China não tem hegemonia. Não dá pra dizer que a China tem hegemonia porque ela não domina nem o próprio continente dela. Mas você acredita, pelo que você vê, dessas relações que eles trabalham com os outros, é interesse ou não? É bem aquilo que a gente falou no começo, tipo, foda-se, só faz negócio comigo. Ela tá tentando. Porque tem um caso com Taiwan também que foi. Só que assim, isso não significa que ela vai, por exemplo, fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram aqui em 64. Financiar um golpe de Estado. E em todos os outros países daqui da vizinhança, né? Porque não tem relatos disso, né? Por enquanto. Vamos ver se a China vai se manter fiel aos 5 princípios de coexistência pacífica, que é a base diplomática dela. Que é de não interferir em assuntos internos de outros países. Isso foi criado já no governo do Mao Tse-tung, com o Zhou Enlai lá como primeiro-ministro e tal. E assim, essa é a base diplomática da China desde o governo do Mao, desde que teve a Revolução em 49. E, assim, isso faz a China não ser intervencionista politicamente, né? Ela só tem que manter os 5 princípios de coexistência pacífica. Essa é a garantia diplomática de que a China não vai ser um Estados Unidos da vida, que é de usar o pretexto de democracia e liberdade
para intervir em assuntos internos de outros países, financiar golpes, fazer guerras híbridas, né? Fazer campanha midiática, né? Isso é característico dos Estados Unidos, é querer catequizar o mundo, né? Exportar o modelo de política e sociedade deles Que o meu para o aqui mundo é bom inteiro. e pronto, né? Exatamente. Já a China, assim, ela tem o modelo dela, ela tem essa base diplomática e ela quer se manter assim. Agora, tudo vai depender desse governo se manter, né? Do Partido Comunista se manter fiel ao que ele é hoje, né? Diplomaticamente. E dos Estados Unidos não conseguirem destruir a China, né? Como eles tentam, né? Tudo vai depender disso. Tentam Mas, de assim, vários vamos ver. jeitos. Muita coisa em pauta. E assim, culturalmente, como eu disse, né? A China não faz lavagem cerebral em ninguém. O que ela faz é expandir a língua chinesa para gerar empregos, né? Mas não fica fazendo filme para fazer você achar que tem lado bom e lado ruim no mundo, sabe? Esse Porque tipo a de coisa. Coreia tá arregaçando agora, né? Fake news. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul tá arregaçando com produção de cultura e Sim, exportando. sim. É um exemplo, né? Que a gente segue até, né? A gente tem uma produção cultural muito boa, inclusive, né? Eu acho que nisso o Brasil não decepciona, né? Apesar de tudo, né? Apesar De todo dos incentivo. retrocessos de agora, né? Mas, assim, a Coreia do Sul, mesmo sendo um paizinho pequenininho, né? Eles Tá estão lá. conseguindo entrar nessa área, né? Mas o Brasil não desaponta também nisso, né? É importante destacar isso. Tem jogo aí. tem Já a jogo. China precisa evoluir muito ainda nisso, né? Não tem muito filme chinês famoso, não tem... Chinês, você sabe do Jack Chan, do... Que nem é totalmente chinês, Do- né? Filme do Jack Chan, né? Em geral. Kung Fu. Qual o nome do cara do Kung Fu? Bruce Lee. O Bruce Lee. Assim, tem muita coisa que é sino-americana, né? Às vezes o cara é de Hong Kong também. Ah, Os filmes não são feitos na China, né? não, isso eu já imaginava. Desses já. de Kung Fu. Então, assim, muitas vezes esses filmes são feitos em parceria com os Estados Unidos. Porque, na verdade, a relação da China com os Estados Unidos nem era tão ruim assim antes, né? Ficou ruim depois? Ficou ruim principalmente depois do governo do Xi Jinping, né? Que ele começa a, assim, incomodar mais. Ele criou a nova Rota da Seda. Ele que lançou a iniciativa Cinturão em Rota. Ele entra no poder em 2013, ele já anuncia a iniciativa. Ele já Assim, fala. imediatamente. Agora E assim, fechou o tempo. é o cara que chegou pra incomodar, né? Mas assim, Não mexe no que tá quieto, Alfredo. Tipo, não mexe. assim, mas antes, os Estados Unidos tinham desenvolvido. Era o Bush? Não, foi bem antes disso. Antes do Bush. Que teve uma aproximação, né? Não, você Entre falou China que... e Estados Unidos. Quem é que tava quando o Xi Jinping chegou em 13? Era o Obama. O Obama. Aí que o Obama lança o pivô para a Ásia, né? É o nome da política de contenção. Que aí ele começa a parar de focar no Oriente Médio, na guerra ao terror, e começa a focar a estratégia em tentar conter a China, né? Aí começa aquela aproximação com Taiwan, né? Hong Kong, né? Porque deu uma treta recentemente aí que a... Então, que nossa, a tanta tiazinha coisa, foi lá né? sem autorização, né? Sim, é a Nancy Pelosi, né? Essa daí... Então, a Nancy Pelosi, nossa, é tão triste falar mal de uma pessoa que tem o mesmo nome que a minha mãe, né? Mas, assim, ela... Assim, é uma pessoa, assim, pelo amor de Deus, né? Assim, que coisa desnecessária, né? Fazer uma visita diplomática, né? Assim, é uma provocação clara, né? Assim, Super diplomático. pelo amor de Deus, assim, é um nome tão bonito, né? Mas tem que ficar fazendo besteira, ficar cutucando, né? Foi lá só Onça pra com ver vara o- curta. Pelo amor de Deus, Só para pra ver com o circo isso. pegar fogo. Fica na sua, né? Para com isso, não Descobriu que os inventa. bombeiros estavam de greve e falou assim, vou ver o circo pegar fogo. Nossa, que, assim, foi uma E não visita deu em totalmente nada, né? Tipo, ela foi desnecessária. só pra afrontar mesmo. Então, uma coisa que pouca gente falou sobre essa visita, né? É que teve manifestações em Taiwan contra a visita da Nancy Pelosi. E, assim, nos cartazes, eles colocavam, assim, eles fizeram uma transliteração, né? Do nome dela pro mandarim. Aí eles colocavam lá Nancy Pelosi. E aí, tipo, a palavra si é morte em
em chinês. Ah. Então eles colocaram um caractere Si de propósito só pra Só pra poder... falar que ela é tipo algo que tá trazendo a morte, né? Ela é a parte ruim. Né? E ficaram gritando lá fora, Pelosi e tal. E assim, ninguém falou disso na mídia. Então Não chegou aqui, né? a população de Taiwan, apesar de ter elegido essa presidente atual, né, a Tsai Ing-wen, que é contra a China continental, é contra a unificação de Taiwan com a China, tem uma população expressiva lá que é a favor dessa unificação. É uma população bem dividida, na verdade. Se você parar para analisar, é que ninguém lembra disso. Mas antes de entrar a Tsai Ing-wen, ela entra mais ou menos em 2014, eu não lembro exatamente a data, que ela entrou. Ela foi eleita de novo em 2020, então acho que foi em 2016 que ela ganhou, a Tsai Ing-wen. Mas antes dela teve uma liderança forte do Kuomintang, que o nome do cara era Ma Ying-jeou. Esse presidente era a favor da unificação das Chinas. Ele pegava mais leve em relação à China continental, ele não ficava de conversinha com os Estados Unidos. Certo. E, assim, esse que é o panorama político de Taiwan. É praticamente bipartidário. Você tem um partido lá que é a favor da unificação com a China. E o outro que quer separar. E o outro que quer separar. E, assim, paradoxalmente, é o Kuomintang que é a favor da unificação, que era o partido do Chiang Kai-shek, que foi o cara que fugiu da China e criou Taiwan, né? Quando teve a Revolução. Achei a ilha. Então, hoje o Kuomintang é pró-China continental e o partido que é de esquerda, que é o Partido Democrático Progressista, que é o da Tsai Ing-wen, ele é contra a unificação. Ele é mais pró-Estados Unidos. E assim, é um estado tampão que está em disputa. Assim, é uma representação dos interesses dos Estados Unidos para tentar conter a China. Mais uma fronteira. É um bastião do imperialismo, né? Uhum. Lá na Ásia. É mais uma lojinha. É por isso que eu acho, né, que o projeto da China para Taiwan não é chegar lá e botar tropas e assim, fazer uma guerra. Lá que eles apontaram, lá. Não, então, teve esses treinamentos, né, militares. Eles fecharam o espaço aéreo, né, e marítimo também de Taiwan, né. Eles ensaiaram um exercício militar como Taiwan, assim, sendo parte da China, como realmente né? Juridicamente pode acontecer. Então, eles mostraram assim, ó, a gente vai fazer um exercício militar que, de acordo com o direito do mar, Taiwan é parte inalienável da China e acabou. E a gente não está quebrando as leis internacionais fazendo isso. E só está treinando. É porque, afinal, isso é território nosso, né? Então, eles tentaram mostrar a posse sobre Taiwan dessa maneira. E eu acho que foi uma resposta proporcional, né? Que, assim, por um lado, teve uma visita diplomática. Uhum. E isso era o quê? Uma armadilha. Para ver o que eles iam fazer. Assim, se iam começar uma operação militar, entre aspas, né? Igual a Rússia, né? Contra a Ucrânia. Ou então, se eles não iam fazer nada, né? Ou iam fazer o quê? Foi um teste que os Estados Unidos fizeram. E aí, eles reagiram, eu acho, que de uma forma muito acertada. Mostraram poder, soberania e não criaram uma guerra, porque eles não querem criar uma guerra. Eles querem botar o Kuomintang no poder. Esse é o projeto da China, botar o Kuomintang no poder e conseguir convencer a população a querer se integrar à China. E economicamente já tem uma sinergia. A China já é a maior parceira comercial de Taiwan. Então, assim, pra que vai fazer guerra com eles? Tipo gente chata. Então, economicamente já tem uma presença bem forte, já tem uma interdependência entre os países, né? Mas eles não querem guerra. Eles também não querem manter as coisas assim. Eles querem que Taiwan se reintegre à China. Praticamente. Porque juridicamente Taiwan não é reconhecido como um país pela ONU. Sim, Importante destacar isso. A ONU não reconhece Taiwan como país. Taiwan é China e pronto. Taiwan é China. Isso juridicamente. Agora, na prática, é um país que tem uma constituição própria, tem moeda própria, né? Eles têm o dólar taiwanês. É dólar, para ver como é americanizado, né? Eles têm exigência de um outro visto para entrar lá.
E eles lá falam o mandarim tradicional, não o simplificado, né? Que foi criado depois de uma reforma educacional na China, para aumentar a alfabetização, né? Depois da Revolução. E não chegou isso em Taiwan, né? Porque essa reforma foi feita depois. E é isso, assim, o projeto da China para Taiwan é reintegrar pacificamente a China. Eles não querem criar uma guerra. Não é esse o projeto. Que bom, né? Pergunta assim? Vai. Pode, só porque eu tava com uma dúvida sobre essa questão do... Porque se o projeto da China é colocar... Fala alto. Vou chegar mais pertinho. Se o projeto da China é colocar o Kuomintang no poder, porque o Kuomintang defende a unificação, então... O que aconteceria com o Kuomintang? Ele se dissolveria e ficaria sendo parte do Partido Comunista Chinês? Não. O que seria isso? No caso, a China quer que Taiwan faça parte do país como uma região administrativa especial, cumprindo o papel de Taiwan como uma região equivalente a Hong Kong, equivalente, por exemplo, também, como a gente estava falando antes, Macau, né? Então seria um país que se adequaria ao princípio de um país, dois sistemas, que foi criado pelo Deng Xiaoping, para tentar desenvolver esse projeto de longo prazo de reintegração de todos os territórios que foram perdidos lá atrás, né? Desde que começou o século da humilhação, né? Quando a China foi uma semicolônia, né? Que não me fode. Eles chamam assim. Eles chamam assim. É eles que chamam, não foi o historiador de... Não, é o discurso do governo. Não foi nenhum branco que falou isso? Não, eles mesmos falam que eles passaram pelo século da humilhação no meio do século XIX, em 1840, mais ou menos, 50, que teve a primeira guerra do ópio, né? Como um marco de um processo de fatiamento da China pelas potências ocidentais e pelo Japão. Que aí todo mundo invadiu a China e pegou um pedaço dela para si, e aí ela ficou dividida assim, entre vários feudos também, né? Vários senhores de guerra, às vezes chineses, mas eram capachos, né? De potências ocidentais, né? E, assim, eles estavam lá cumprindo o papel de se manter lá, ganhando muito dinheiro, vendendo o que tinha que vender para o Ocidente, né? E acabando com a soberania, com a balança comercial da China, reduzindo os investimentos e acabando com toda a base produtiva dela, que era extremamente avançada antes das revoluções industriais. A China, antes disso, era a maior economia do mundo, desde sempre. Assim, Tu tá só, tipo, retomando historicamente o que é. Isso, exatamente. Você já entendeu tudo. Você entendeu tudo. A China chama esse processo de revitalização nacional. Porque eles só querem voltar para o lugar onde eles sempre estiveram. Eles sempre foram a maior economia do mundo. E agora eles estão simplesmente tentando se recuperar do semicolonialismo, né? Melhor dizendo, né? Para voltar para o posto que a China diz que é natural dela, que é de ser a maior economia do mundo. E já aconteceu, de acordo com o critério de paridade de poder de compra. Se você não converter o tamanho da economia da China para taxas de dólar, né? Se você só considerar o poder de compra da população, mesmo em dólares, já é a maior economia do mundo. Já passou os Estados Unidos em 2016. Então, assim, O gringo deve estar bravo. por isso que as coisas estão assim, né? Aí entra o Trump, daí ele começa a guerra comercial, né? Que é a melhor forma de tentar conter a China, não militarmente, né? E o Partido Democrata é o melhor modo para eles, né? Americanos, o mais eficiente. Agora, os democratas, eles têm uma abordagem mais militar, né? Mais estratégica. Sim. Mas eles não querem começar a guerra, eles querem jogar a Rússia para a guerra contra um país terceirizado. Querem criar uma guerra por procuração, assim como fizeram com a Rússia, né? Ficaram criando um monstro, que foi a Ucrânia, por vários anos. Desde que teve o golpe de 2014, alimentando. até fazer a Rússia começar a operação militar. Eles querem que a China faça a mesma coisa. E assim, tudo vai depender da China não cair no que os autores, né, que estudam China chamam de armadilha de Tucídides. É uma armadilha que eles falam que o pessoal cai, né? As grandes potências caem quando tem uma potência surgindo, ascendendo, né?
e desafia a liderança de uma outra. Sim. Aí, se os dois não fizerem um esforço diplomático muito grande, né, e estratégico, vai ter guerra entre elas. E a maior tendência é que tenha guerra. Então, assim, vai depender muito do esforço dos dois, né? Pra não rolar esse conflito. Então, foi uma tentativa de fazer a China cair na armadilha de Tucídides, a visita da Nancy Pelosi. Que legal. Só que a China reagiu de forma proporcional e não teve a guerra. Mas eles vão continuar tentando criar guerra. Vão ficar cutucando. Você vai pra lá, né? Essa é a tendência. Eu ia pra lá agora em setembro. E aí... E infelizmente eles cancelaram Pô... o intercâmbio. Porque tá tendo lá a política de Covid-0, né? Então, também tem... eles estão lidando com a pandemia, assim, de uma forma tardia, né? Eles continuam tentando conter o coronavírus lá. E, assim, é uma pena, né? Porque... Você ia pela universidade? Eu ia pelo Instituto Confúcio. Agora foi adiado para março o intercâmbio. Nossa, tá longe. Vai demorar pra caramba, né? Inferno. Mas, assim, lá. Nossa, desculpa. O Gui arruma depois. Assim, eu fiquei bastante triste com isso, porque eu tô estudando mandarim já faz um tempo, né? Desde que eu comecei a estudar China, em 2018. Foi porque, assim, eu sou cria da Unesp de Marília lá, né? Uhum. E tem professores especialistas em China, né? Pro pessoal que quiser pesquisar, o Luiz Antônio Paulino, o Marcos Cordeiro Pires e o meu orientador, o Rodrigo Passos. Ele está começando, né, a estudar China agora, mas ele faz uma abordagem a partir do Gramsci, né? E a gente publicou um artigo sobre isso, né? Analisando essa questão da hegemonia, que a gente estava discutindo, né? Só que de outra forma, né? Não citando o Gramsci diretamente, né? Pegando outros desdobramentos dele, né? Porque senão fica só no contexto de hegemonia e não tem Então, assim, é interessante você estudar a China, assim, a partir de várias perspectivas, né? E, assim, me chamou muito a atenção. Estar no ambiente da Unesp de Marília fez eu, cair nessa, sabe? A sua graduação foi lá e a partir da graduação que já chegou, já abraçou a China. Porque, assim, em relações internacionais é o tema do momento, né? Assim, é o que o pessoal mais discute na área, né? Que tá sendo o centro, né? De gravitação, né? De atenção de estudos, de geopolítica, de economia, né? O crescimento que ele tá vindo, assim. Então. Questões de sociedade, né? Sociologia também. Tem muita gente surgindo, aparecendo, estudando China agora, né? É o tema do momento, né? Na minha área, pelo menos. Né? Sim, eu lembro você falou agora, eu lembrei. Logo quando eu entrei na faculdade, eu lembro de ter pego uma super interessante, que uma das últimas matérias, lá no finalzinho dela, tava falando que do jeito que a China crescia, era provável que em 2020 e tanto... 2030 ou 2050 é a previsão assim. Do Banco Mundial. Ia ser um bagulho absurdo que todo mundo ia ter que se curvar ao modelo chinês. Mas assim, não é exatamente isso, né? Não, eu tô falando que é super interessante, colocou dessa forma. Super interessante, né? Super recebido. Pô, paga nós. Pode cortar essa parte se quiser, né? Nada. Ou deixa aí. É a super revista acadêmica. Não, mas então, no caso, assim, o pessoal acha que só existe uma forma de você ser a maior potência do mundo, né? O pessoal é muito influenciado pelo presente, né? Porque a gente vê o exemplo dos Estados Unidos, né? E assim, ninguém tem certeza de nada, né? Sobre o futuro. Eu tô falando assim, de acordo com o presente também, de acordo com as bases diplomáticas da China, com as práticas dela, né? O que a gente pode esperar que vai acontecer, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe se o Partido Comunista vai ficar no poder, se os 5 princípios de coexistência pacífica vão ser mantidos, se a China vai reproduzir as práticas dos Estados Unidos, né? Seguindo o exemplo deles, ninguém sabe. Mas, tendo em vista o que existe hoje de concreto, a tendência é que a China tenha uma liderança diferente e mais preocupada com as próprias fronteiras dela. Porque, assim, a China tem problemas de fronteira
não resolvidos, assim, milenarmente, né? Então, por exemplo, se você parar para pensar na Austrália, que está muito perto da China, é um território que nunca foi colonizado pela China. Só foi ser colonizado pelos ingleses, sendo que a China tinha uma marinha extremamente poderosa. Podia chegar ali facinho. Assim, desde do ano 1000, mais ou menos, a China já estava fazendo expedições para a África. Ela passou por todos esses territórios, né, da Oceania, da África, e não colonizou nenhum desses países. E, assim, ela tinha a marinha mais forte do mundo. Se você avaliar o tamanho dos navios, o tamanho da frota, era a marinha mais poderosa do mundo, mais forte do que a europeia. Porque a Europa se torna realmente forte depois da Revolução Industrial, que desenvolve uma superindústria bélica e tudo mais. Mas, assim, a China não quis colonizar esses países. Vai saber se é por causa do confucionismo, se é porque eles querem focar mais nessa civilização que já é tão gigantesca, né? Com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes hoje, né? Já tá bom com os problemas de casa. Já tá bom, né? Já tá legal, bom. já tem um quintalzinho desse tamanho que tá então. dando um BO. Então, a China já tá tão preocupada com Taiwan, Hong Kong. Assim, a própria Austrália enche o saco também, né? Ela faz parte da Aliança Militar Anti-China que foi criada. Ah, tá, entendi. Eu falei que ela vai cheirar lá, vai fazer o quê? Então, o Quad tem Japão, Índia, Austrália e Estados Unidos. Por isso que é Quad, são 4 países, né, gigantescos, Tá, né, países eu até poderosos. entendo, por causa da Inglaterra. Então, são países extremamente poderosos e que já eles funcionam como se fosse a nova OTAN, né? Assim, É o OTAN do lado... a OTAN versão anti-China, né? A OTAN do A Pacífico. OTAN era anti-União Soviética e continua existindo hoje como anti-Rússia, né? Aham. Aí agora os Estados Unidos criaram o Quad para tentar conter a China. E eles têm a AUKUS também, não bastando uma aliança, eles ainda fizeram a AUKUS, que é Austrália, de novo, né? Reino Unido e Estados Unidos. Por isso que é AUKUS, né? Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Então, assim, são duas. Muito no AUKUS. Tem 2 alianças militares lá tentando Contra a cercar a China. China. Ainda tem Taiwan recebendo armas defensivas, pelo menos não são armas ofensivas, né? Antiaéreas e tudo mais, para evitar uma invasão. Invasão não, né? Juridicamente não dá para chamar de invasão. É que a Coreia do Norte não vai cheirar nada. Reapropriação, melhor dizendo, né? E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, se a China vai conseguir aguentar essa pressão, né? Mas, assim, tá tudo preparado para ter uma guerra, infelizmente. Eu ia perguntar, vai explodir coisa? Eu espero que a gente não seja os trouxas que vão lá Eu não vou. ajudar os Estados Unidos, né? Eu não vou. Quero ver me achar no Uruguai. Eu também. Eu acho que eu Quero vou fazer a ver me mesma achar no coisa. Uruguai. Eu vou fazer a mesma Eu coisa. vou andando. Ninguém vai nem me ver. Ou então eu vou pra própria China. Eu fico lá. Mas você fala chinês, pô. Então. Eu fico lá mesmo. Eu mal levar vou entender. Eu quero ver eles me tirar de lá. Eu mal Pra levar ir vou lá conseguir conversar com lutar meus contra irmãos. Mis hermanos não vão falar no telefone. Então, tá tudo preparado. Assim, é uma bomba relógio, mas assim, vai depender muito dos esforços da própria China, da Rússia vencer a guerra contra a Ucrânia. Guerra ou conflito ou operação militar, né? Então tem essa nuance ainda também, né? Se a Rússia... Assim, na verdade, as coisas estão pegando fogo. E assim, só Deus sabe o que vai acontecer agora. Mas eu espero mesmo que não tenha guerra. Só isso. Eu só não quero que tenha guerra. E é nesse clima assim, super pra cima que a gente fecha. Não, mas assim, uma coisa a gente pode ter certeza. Tem muita gente interessada... Pra não ficar tão triste o final, né? Tem muita gente interessada em evitar a guerra, né? Que bom. Mas... A Nancy é uma delas, né? Não. O Partido Democrata está muito interessado em criar a guerra, na verdade, né? Só que, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não tenha. Espero que a China não caia em armadilha nenhuma. E que o Brasil fique cada vez mais soberano, independente e não siga ordens de ninguém. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, né? Dia 2 tá aí. Assim, Aqui, eu acho que o seu vai sair depois do dia 2. A gente vai voltar do futuro. Não, tá bom, A gente beleza. vai voltar do futuro pra saber. A gente tá falando de alguma coisa que talvez o pessoal já tá lá.
ou muito pilhado. Ou... Sim. Mas sei lá, vamos ver, né? Eu também não sei se as coisas vão mudar tanto assim com o Lula, mas com certeza vão ficar melhores do que com o Bolsonaro. Diplomacia, eu acho que sim. Diplomacia, sim. Com certeza. Com não certeza ser chacota absoluta. nos países gelados lá Sim. no livro didático vai ser... Economicamente, eu não tenho muita expectativa com o Lula. Não, mas isso assim, também não tem nenhuma. eu tenho certeza que ele vai ajudar muito na educação. Ele tem planos de melhorar a educação. E a política externa, se ele seguir o padrão do Celso Amorim, a gente pode ter certeza que vai ser muito bem sucedido. Eu tenho medo de ser ingovernável caso ele ganhe. Do jogo ser tão apertado, tão apertado, tão apertado. Ganhou, mas não levou. Porque tá né? na cara que vai ser tipo Igual a 4. Dilma. Vai ser 4 Lula, 4 Alckmin caso ele ganhe, né? Tipo, parece que o jogo é esse. E o novo café com leite lá talvez a nossa nova República Café com Leite aí, PSDB PT. Sim. Porque foi basicamente que eu não sei, eu não sou muito otimista com se não ganhar no primeiro turno, eu tenho sérias reservas entre o segundo, porque eu acho que o pessoal medroso, o pessoal com mais de 40 anos, olha, é receoso. eu tenho a seguinte leitura, eu acho que como tem uma maioria de mulheres no Brasil, e tem muito jovem que tá vendo assim, como é falho esse modelo de política e economia, a gente pode acreditar nesses grupos sociais, nas mulheres e nos jovens. Porque, assim, idoso e cara. homem, assim, em geral, assim, eles sim vão votar no Bolsonaro. Mas ainda mais depois desse espetáculo bizarro, né, de misoginia do Bolsonaro no debate. Assim, com tudo que ele fala, né, ele só grita com mulher, né? Ele não grita com homem. Ele assim, é um cara muito bundão, sabe? Tipo, ele só consegue gritar com mulher. Ele gosta de fazer isso com jornalista. Então, assim, descredenciar a galera. Tá né? muito na cara. O cara chega e pergunta: o que você ia dar? Eu não vou falar com você, não sei o que lá, não sei o que. Ele fica lá falando assim: não sei o que eu sou contra os estupradores, não sei o que, eu fiz coisas pelas mulheres. Mas, assim, na boa, é papo de político. Político safado. Assim, eu fico muito Ninguém triste. acredita nisso. Eu fico muito triste quando eu ouço cada vez mais e dá pra entender o porquê que a galera fala assim: político é tudo igual. Ligeiramente, a grosso modo, pode até ser, sabe? Mas existem profissionais de política que, por mais que seja um jogo que a gente possa não compreender de toda forma, é melhor do que um panaca político. Sim. Sabe? E assim, um oportunista político. E ele fala também esse negócio que ele fez algo contra os estupradores, ele é a favor da castração química. Mas assim, essa é a última prioridade dele. E o que ele fez também, como que ele melhorou a vida das mulheres no Brasil, sabe? Então eu acho que assim, esse vai ser um grupo social chave pro Lula ganhar. E assim, não existe esse fanatismo populista e assim, personalista no Lula na mesma medida que existe com o Bolsonaro. O Lula é também um populista, mas não da mesma forma que o Bolsonaro. O Lula vai ganhar por causa também de antivoto, né? Eu acho que assim, o pessoal tá cansado. É o antivoto que eu tenho medo de segundo turno. Dessa política bizarra, né? Que a gente tá vendo agora. Então, eu acho que o Lula vai ganhar por causa disso. Por causa de antivoto também. Tomara. Eu não queria ele, mas já que só tem ele, joga com ele. É exatamente isso. Não tem que dar. Poderia estar discutindo outras questões se jogassem dessa forma. Se jogassem melhorzinho, né? Então, eu agradeço muito mesmo sua presença. A gente veio correndo, porque eu achei que você ia viajar semana que vem já. Quem dera, hein? O contato era esse, né? Que a gente veio, vamos, então Quem vamos, dera. senão não vai dar e tal, lá. Aí o Rafael Queiroz, ele é irmão do Renato Queiroz, que, falando em Renato Queiroz, autor desse livro aqui, ó, espetacular, Dos Cortiços à Luz, da editora Letras de Subsolo. Pra ganhar esse livro aqui, você tem que ser um dos 100 primeiros inscritos aqui e no Instagram das respectivas. Vou deixar explicadinho aí na descrição, que eu não gosto muito de falar essas paradas. Não esquece aí de seguir a gente, compartilhar, comentar, dar um joinha, ativa o sininho para receber as notificações. E a gente continua lá firme e forte nas outras lá, no Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, tudo mais. E a gente conta com o apoio também de um pessoal legal, o Parisi querido.
do do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, que ajuda a gente a dar corpo teórico nas coisas. E a gente produzido pela Magic House Records, tem a ajuda do Gui Andrade. Muito obrigado, amor, de novo. E é isso. Não esquece de acessar lá os zines também. Vou deixar todos os links lá. Isso aqui 5 são meus. O resto é digital. É nóis. Obrigado, Falou.